Marcos, capítulo 9, de 38 a 41. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Que Deus nos abençoe através da sua palavra lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Lá no dia 15 de novembro, nós pensamos nesse texto com o seguinte título: Temos paz uns com os outros? E ali nós falávamos sobre liberdade religiosa e nós falávamos sobre certas perseguições que acontecem no nosso meio, no nosso tempo. Alguma falta de paz entre as igrejas. E aí a gente vê, às vezes, infelizmente, igrejas falando mal umas das outras, cristãos que são dessa igreja, que são dessa denominação e falam mal de outra denominação, falam mal de outra igreja. E quando a gente olha para a palavra do nosso Deus, quando a gente olha para os ensinamentos de Jesus Cristo, a gente vê que não há necessidade e não há orientação, não é da vontade de Deus que nós sejamos perseguidores de quem quer que seja. Não é da vontade de Deus que o seu povo viva com intolerância uns com os outros. Nós estamos na série O que é ser batista, e nessa série nós estamos pensando sobre a nossa igreja, sobre a nossa denominação, essa nomenclatura que nós usamos, Igreja Batista. Nós estamos estudando as nossas origens, nós estamos estudando a história do cristianismo, nós estamos vendo que é a igreja, mas não com o intuito de dizer que as outras igrejas são todas erradas, que as outras igrejas, todo mundo vai para o inferno e que só Batista vai para o céu. Não, isso não é verdade, não é esse o nosso pensamento, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é entender quem nós somos, o que é ser batista. Eu sou batista, vocês são batistas, a nossa igreja é uma igreja batista, mas o que é ser uma igreja batista? Não é nosso objetivo criar qualquer tipo de rivalidade. Nós queremos ter paz uns com os outros. Nós devemos ter paz com todos. O quanto depender de nós, devemos ter paz com todos. Amém, igreja? Muito bem. Isso que eu estou dizendo, não sou apenas eu quem diz. Nós vimos que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou isso aos seus discípulos. Olha, não proíba ninguém de falar o que quer que seja. Deixa ele falar. É direito dele falar o seu pensamento. É direito de cada religião, é direito de cada igreja anunciar o seu credo, ensinar aquilo que ele pensa e realizar o seu culto da sua forma. Nós não estamos aqui para perseguir ninguém, nem para falar mal de ninguém. Mas eu dizia, não sou apenas eu quem diz, não é a Bíblia única que diz, mas baseado na Bíblia, a nossa Convenção Batista Brasileira, quando escreveu a Declaração Doutrinária, ela fez um artigo, o artigo 15, que fala sobre liberdade religiosa. E lá no artigo 15 da Declaração Doutrinária da Convenção Brasileira está escrito assim: Deus
e somente Deus é o Senhor da consciência. 1. A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, inerente à sua natureza moral e espiritual. 2. Por força dessa natureza, a liberdade religiosa não deve sofrer ingerência de qualquer poder humano. 3. Cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo os ditames de sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. 4. A Igreja e o Estado devem estar separados, por serem diferentes em sua natureza, objetivos e funções. 5. É dever do Estado garantir o pleno gozo e exercício da liberdade religiosa, sem favorecimento a qualquer grupo ou credo. 6. O Estado deve ser leigo e a Igreja livre, reconhecendo que o governo do Estado é de ordenação divina para o bem-estar dos cidadãos e a ordem justa da sociedade é dever dos crentes orar pelas autoridades, bem como respeitar e obedecer às leis e honrar os poderes constituídos, exceto naquilo que se oponha à vontade e à lei de Deus. Então, quando nós lemos isso, nós percebemos que é impossível falar de liberdade religiosa sem falar de separação da igreja e do Estado. Uma coisa está ligada à outra. E quando a gente vai olhar para a origem dos batistas, nós vamos ver exatamente que essa liberdade religiosa, ou melhor, a falta da liberdade religiosa, foi o que deu origem aos batistas. Os batistas nasceram da perseguição. Para a gente pegar o gancho da história, nós estamos na série O que é Ser Batista, estamos estudando a história do cristianismo e hoje nós estamos chegando no surgimento dos batistas. Então deixa eu aqui, em rápidas palavras, recapitular o que nós vimos. Nós vimos que a igreja, o cristianismo, surgiu com Cristo, seus 12 discípulos. Inicialmente, essa igreja, o cristianismo, ela pregava quase que totalmente para oriundos de judeus, pessoas descendentes de Israel. Aí logo veio o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, e aí uma religião, digamos, que estava surgindo, o cristianismo, que tinha apenas seguidores de origem judaica, passa a ter seguidores de outras nacionalidades que nós chamamos de gentios. Isso gerou certa polêmica. Nós vimos que eles fizeram uma reunião em que tomaram algumas decisões, traçaram algumas diretrizes para que a igreja convivesse bem entre judeus e gentios, fazendo parte do cristianismo. A seguir daí, nós vimos a perseguição. A igreja nasce, então, dentro do contexto do Império Romano. Há um momento de grande perseguição e mesmo com essa perseguição, os cristãos vão crescendo, vão se desenvolvendo como organização, como igreja, até que os romanos deixam de perseguir os cristãos e tornam a igreja cristã a igreja oficial do império. A partir de a igreja virar a igreja oficial do império, ela deixa de ser perseguida e, infelizmente, torna-se perseguidora. Essa igreja antes perseguida agora é a igreja do Estado, agora é a igreja do império, e essa igreja então começa a perseguir, e essa igreja começa a se ligar fortemente ao poder, ligar fortemente a luxos, ligar fortemente a pompas e circunstâncias. Então a igreja deixa de ser a igreja cristã que se reunia nas casas
com simplicidade e passa a ser a igreja das grandes catedrais, e passa a ser a igreja dos rituais, das celebrações pomposas. Essa igreja, então, ela se desenvolve até que chega um momento em que ela é contestada. E começa então a surgir dentro da igreja pessoas inconformadas com esse rumo que a igreja havia tomado. O principal questionamento, a princípio, era o afastamento das Sagradas Escrituras. Então, eles tinham a Bíblia, mas a Bíblia não era traduzida para o povo, a Bíblia não era explicada para o povo, inclusive a maioria dos religiosos conhecia muito pouco da Bíblia, inclusive a maioria dos sacerdotes conheciam muito pouco a Bíblia, não estudavam, eles recebiam os textos prontos e liam, e então a palavra do líder da igreja passa a ser a maior regra dessa igreja. A igreja então se afastou da palavra e ficou com fé naquilo que uma pessoa falava, o líder da igreja. Homens se levantam contra isso, leem a Bíblia, encontram a salvação pela graça. Nós vimos isso na semana passada, deu-se início à Reforma Protestante. Era a princípio o desejo de reformar a igreja, de melhorar, corrigir os seus erros. Mas isso não foi possível. Houve um grande combate da igreja com relação a isso, eles não aceitaram ser reformados, não aceitaram mudar, e então houve o racha, o protestantismo invadiu a Europa, muitos lugares na Europa, principalmente Suíça e Alemanha, se tornaram protestantes, a gente vê aí estados protestantes, e até que chegamos na Inglaterra, em que a reforma se deu, e é aí que eu quero chegar nessa introdução. A reforma se deu na Inglaterra, terminamos a semana passada dizendo isso, de modo muito diferente, não por um motivo religioso, ou por um motivo bíblico, ou por um motivo doutrinário, mas por um motivo, digamos assim, político, pessoal. O rei Henrique VIII, que era casado com a Catarina de Aragão, queria se separar, queria se divorciar. Como a Catarina de Aragão era filha do rei da Espanha, e o rei da Espanha tinha muita influência com o Papa da época, o Papa não autorizou a separação do Henrique VIII. Como já havia os ventos da reforma, já tinham chegado na Inglaterra, o Henrique VIII aproveitou a reforma e falou, vamos fazer a nossa reforma. E aí, vejam, ele criou uma igreja chamada Igreja Anglicana, e essa igreja anglicana, ela não era muito diferente da Igreja Católica. Era a mesma igreja, só que com outro nome e outro líder. Pouquíssimas diferenças. Então, o que ele fez? Bom, a Igreja Católica é a igreja lá do continente. Aqui na ilha, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, nós vamos chamar a Igreja Anglicana. O Papa é o líder da Igreja Católica. O líder da Igreja Anglicana é o próprio rei. E ele então cria uma igreja para ele. Nós até falamos isso semana passada. Parece que ele está vivendo aqui no século 21, em que as pessoas se contrariam e abrem uma igreja. Então ele iniciou uma igreja ali.
A igreja anglicana surge da ruptura do Henrique VIII com a igreja romana. E aí, dentro dessa igreja anglicana, começa também a surgir inconformados. Natural, meus irmãos, natural. Na Europa inteira havia inconformidade com a Igreja Católica, por causa da sua estrutura, por causa do seu afastamento da palavra, por causa do seu envolvimento. Quando você vem para a Inglaterra, cria uma nova igreja com outro nome, coloca outro líder, mas mantém essa estrutura, o mesmo inconformismo que acontecia na Europa em relação à Igreja Católica vai acontecer na Inglaterra em relação à Igreja Anglicana. E esse grupo de inconformados foi chamado de puritanos. Esses puritanos, olha só, eles eram inconformados com a igreja anglicana, mas não com tudo. Eles aceitavam a doutrina oficial da igreja anglicana, eles aceitavam a presença do rei como líder da igreja, mas eles criticavam as pompas cerimoniais e o relaxamento dos costumes. Porque, veja, essa igreja é liderada pelo rei. Imagina você, o dono da igreja, entrar num culto, numa celebração. Imagina esse dono da igreja entrando no culto, na celebração, e ele sendo o soberano, o rei. É claro que ele vai entrar com vestes especiais. E é claro que todo mundo que estiver lá vai também se apresentar com vestes especiais. E é claro que essa igreja vai começar a ser muito ornamentada para que ela possa receber a nobreza que vai até lá. Você está entendendo que é um caminho natural? E aí, naturalmente, a igreja começou a se transformar. E o culto não tinha como objetivo levar as pessoas à presença de Deus. O culto tinha como objetivo mostrar a grandeza da igreja. E aí, isso vai acontecer com a igreja da capital, da metrópole, claro. Mas, como a religião começa a ser uma religião pomposa na capital, isso começa a migrar para o interior também. Então agora, aquelas outras cidades que não a capital, também começam a ter seus templos luxuosos, começam a ter os rituais, né? Toda aquela forma. Vou dar exemplo para você. Por exemplo, entra um coral, aí fica em pé, aí depois ele senta todo mundo junto, aí quando chega um certo momento do culto, aí entra o pregador, aí todo mundo fica de pé. Então, esse tipo de ritual começou a acontecer ali, né, na igreja anglicana. Quer dizer, começou a acontecer não, já acontecia antes quando era católica e continuou acontecendo como anglicana. Os puritanos não aceitavam isso. Eles queriam o seguinte: tá bom, Henrique VIII pode continuar sendo o chefe da igreja, a igreja pode continuar seguindo as doutrinas que ela vem seguindo,
Só que nós achamos que o culto deve ser mais simples, que o culto não deve ser tão cheio de pompa. E também que as pessoas vivam de modo puro. Por quê? Porque como a igreja era voltada apenas para o estético, apenas para o emocional, do sentido de você ver a grandeza da igreja, ela não tocava em assunto como pecado. Ela não tocava na vida das pessoas, era uma coisa muito distante. Ela não trazia para as pessoas a necessidade de um viver puro, de um comportamento exemplar. E aí, exatamente por causa dessa fala, desse entendimento de que o cristão deveria viver uma vida pura, uma vida santa, eles passam a ser chamados de puritanos. Então eles são chamados, eles não são eles mesmos que se chamam de puritanos, é um deboche. São os de fora, os outros anglicanos, que os chamam de puritanos. E aí, como os outros começaram a chamá-los de puritanos, nós os conhecemos como puritanos. Então vamos fixar na nossa cabeça: a igreja anglicana, chefe da igreja Henrique VIII, pompa, circunstância, povo vivendo de qualquer maneira. Puritanos, ok, Henrique VIII pode continuar sendo chefe da igreja, só que a igreja não deve cultuar com essa pompa e circunstância, o culto deve ser mais simples, e o povo deve ter uma vida santa, uma vida pura, ok? Além dos puritanos, havia um outro grupo dissidente dentro da Inglaterra, que recebeu o nome de separatistas. Esses separatistas, eles estavam espalhados pela Inglaterra toda, em todos os lugares tinha separatistas. Também era um nome dado pelos outros, também era um nome assim meio de deboche: vocês são inconformados, são os separatistas. Esses separatistas, eles não aceitavam nem o que os puritanos aceitavam. Os puritanos não aceitavam o rei como sendo o chefe da igreja. Os separatistas não aceitavam. Os puritanos não aceitavam as doutrinas básicas da igreja anglicana. Os separatistas não aceitavam. Então os separatistas queriam separar a igreja do Estado. Entende? Porque o nome separatista é essa ideia de separação da igreja e do Estado. Muito bem. Foi dos separatistas que surgiram os primeiros batistas. Então, os batistas são a continuação dos separatistas. Nós vamos ver mais adiante, eu vou dar uma melhorada, mas os primeiros batistas tinham dois líderes. Um líder que era um pregador e um outro líder muito importante, que nós vamos ver qual a importância dele daqui a pouco: John Smith e Thomas Helves. Isso só para os irmãos saberem. Vamos ver quem foi o John Smith. O John Smith nasceu por volta de 1568, estudou em Cambridge, foi ordenado ao ministério em 1594, então ele tinha 20 e poucos anos quando foi ordenado ao ministério, e ele foi ordenado ao ministério pelo rei, foi ordenado ao ministério pela igreja anglicana. Em 1598 ele deixou o ministério por ter se casado. Então veja, na igreja anglicana,
o sacerdote não podia se casar. Então, o John Smith era um ministro anglicano. Quando ele se casou, ele teve que sair da igreja, deixar a sua condição de ministro da igreja anglicana. Mas aí o que aconteceu? Isso foi em 1598. 2 anos depois, em 1600, o John Smith se tornou pregador sustentado pela cidade de Lincoln para suprir as deficiências do anglicanismo. Então, olha que coisa engraçada. Ele era um sacerdote anglicano, um ministro da palavra da igreja anglicana. Aí ele teve que deixar esse posto porque ele se casou. Aí uma cidade que achava que o pároco da cidade não tinha conteúdo, e não tinha mesmo, porque não eram todos os párocos que tinham grande fundamentação bíblica, gostaram da pregação do John Smith e chamam ele para ser pregador lá. Então a igreja, a própria cidade, banca para que ele seja pregador da palavra. Mas acontece que 2 anos depois ele foi demitido desse novo emprego, porque algumas coisas que ele dizia nas suas pregações desagradaram seus ouvintes e mantenedores. Então, como ele era pago para pregar, as pessoas não gostaram muito de certas coisas que ele pregava, e aí mandaram ele embora. Está vendo, irmãos? Isso não é nenhuma novidade acontecer. Eu falo a verdade, para mim isso não depõe contra o John Smith, para mim isso fala bem dele, porque o pregador não tem que falar só aquilo que o povo gosta de ouvir. O pregador tem que falar aquilo que o povo precisa ouvir. Eu não sei exatamente o que foi o estopim dessa confusão toda, mas eu quero acreditar que ele estava falando sobre pecado, vida santa, e o povo não gostou. Bom, mas aí em 1606, ou seja, 4 anos depois, ele aliou-se a uma congregação separatista que se reunia na cidade de Gainsborough. Dadas suas qualidades, essa congregação o escolheu para pastor. Então ele saiu dali, daquela cidade, foi para uma outra cidade, começou a congregar numa igreja lá. Como ele começou a congregar na igreja e ele pregava bem, a igreja chamou ele para ser o pastor. Nessa época, a igreja anglicana tinha como chefe o rei Jaime I. Não era mais o Henrique VIII, agora era o Jaime I. E ele começa a perseguir os puritanos e os separatistas. Preste atenção. A igreja anglicana era a igreja do rei. Aí surgem os puritanos e dizem, não, tudo bem, o rei pode ser o chefe da igreja, mas vamos viver de modo puro, vamos viver de modo menos pomposo. Vêm os separatistas e dizem, não pode ter essa ligação com o Estado, tem que ser tudo separado, a gente tem que voltar para a Bíblia, tem que ser tudo bíblico. Aí vem o Jaime I e diz o seguinte, vamos sufocar essa turma que está contra a igreja anglicana e vamos ficar só a igreja anglicana. E aí ele começa uma forte perseguição. E essa perseguição foi tão intensa que esses grupos, alguns deles, fugiram da Inglaterra. Lembra que isso já tinha acontecido antes, lá atrás com Henrique VIII, que o grupo fugiu para a Inglaterra, depois voltou calvinista, né? Os próprios anglicanos. Agora, os anglicanos agora, eles, aliás, nem foi o Henrique VIII não, foi a Maria I. Quando a Maria I, que era uma rainha católica, começa a perseguir os protestantes anglicanos, os anglicanos fogem, vão para a Europa e aprendem o calvinismo e voltam e iniciam a igreja anglicana agora com mais fundamento. Então agora o Jaime I persegue e eles vão embora,
vão para onde? Vão para a Holanda. Irmãos, é aqui que nós estamos chegando, ó. A Holanda era um lugar onde as pessoas tinham liberdade para cultuar. Até hoje, a Holanda é vista como um lugar de muita liberdade. Algumas até nós achamos exagerado, né? Algumas críticas com relação a algumas coisas que são permitidas na Holanda. Mas, nessa época, aí nós estamos no iniciozinho do século XVII, a Holanda já era um país visto como um lugar da liberdade. Então, o povo que estava sendo perseguido na Inglaterra, alguns deles disseram assim: olha, vamos fazer o seguinte, a gente quer cultuar, a gente quer servir a Deus, a gente quer aprender a palavra de Deus, a gente quer viver conforme a vontade de Deus. Só que isso não está sendo possível aqui porque a gente está sendo perseguido. Vamos fazer o seguinte, larga isso tudo aí, larga a terra, larga a casa, vamos juntar as pessoas e vamos para outro lugar cultuar. E vamos viver em outro lugar. Parecido com o povo de Deus saindo do Egito, né? Deixa o Egito aí e vamos para outro lugar cultuar. Quando eles chegam na Inglaterra, na Holanda, eles chegam na Holanda e eles vão para a cidade. Um grupo vai para a cidade de Amsterdã. Não tem esse grupo que o pastor era o John Smith? Lembra do John Smith? Aquele pregador que foi mandado embora, aquilo tudo? Ele estava numa cidade, ele era o pregador de uma igreja. Ele reúne um grupo de mais ou menos 40 pessoas que eram membros dessa igreja. Dentre essas 40 pessoas estava o Thomas Helves. Então John Smith, Thomas Helves, reúne 40 pessoas, um ônibus, pensa assim, um ônibus cheio de gente, e o Thomas Helves é quem paga para essas pessoas irem para a Holanda, e ele vai junto. Então ele era uma pessoa de boa condição financeira. Ele então pega e diz assim: olha, a gente está sendo muito perseguido aqui, não está podendo cultuar, então vamos fazer o seguinte, vamos para a Holanda, eu pago. Pagou o transporte, todo mundo foi para a Holanda, os 40 chegaram na Holanda e começaram a se reunir. Quando eles chegaram em Amsterdã e começaram a reunir, chegaram na Holanda e começaram a reunir, eles alugaram um salão onde antes tinha funcionado uma padaria. Então pensa, lá em Amsterdã, na Holanda, tinha uma padaria, estava fechada. Aí aquele grupo de 40 que chegou naquela cidade, vai trabalhar, vai fazer isso, aquilo, mas aluga um lugar para ser a congregação, para ser o lugar de reunião deles. E esse lugar tinha sido uma padaria antes. E aí eles ganham o seu primeiro nome, esse grupo de esses 40 pessoas, 40 irmãos, eles ganham o seu primeiro nome, Congregação da Padaria. Então o primeiro nome que os batistas tiveram foi esse, a Congregação da Padaria. E aí eles
começaram o trabalho. E aí as pessoas que iam se convertendo, eles batizavam. E eles batizavam por imersão. Esses nossos 40 primeiros irmãos, eu acho assim fantástico isso, que a história do povo de Deus tem vários reinícios, né? Então a coisa começa, quando a coisa vai se perdendo, aí Deus vai e levanta as pessoas e começa de novo. Esses 40 irmãos que reuniam lá na antiga padaria, começam, acho que é por isso que tem tanto padeiro batista, eles começam a cultuar e ganham as primeiras pessoas para Jesus, e eles batizam essas pessoas. Só que eles batizam por imersão, e isso não era comum naquela época. Naquela época, as igrejas batizavam crianças. Mesmo os demais protestantes batizavam crianças. Anglicanos batizavam crianças. Luteranos batizavam crianças. Calvinistas batizavam crianças. Os batistas, ou melhor, a congregação da padaria não batiza criança. A congregação da padaria batiza pessoas que aceitaram Jesus e que tomaram essa decisão de viver com Jesus. Nós dizemos, sob pública profissão de fé. Quando a pessoa era capaz de dar uma profissão de fé, essa pessoa era batizada. Não importa se ela já tinha se batizado antes. Por quê? Porque antes ela sempre tinha sido batizada quando era criança. Os outros grupos recebiam as pessoas e não batizavam. Daí, quando eles começaram a batizar as pessoas por imersão, imagina quem chegava para cultuar naquela igreja, os visitantes, as pessoas que passavam ali do lado de fora, olhavam e viam esse grupo batizando por imersão. Aí nós ganhamos o nosso segundo nome, que foi mergulhadores. A palavra em holandês, dippers. Essa palavra significa mergulhadores. Então esse foi o nosso segundo nome, mergulhadores. Por causa de batizar as pessoas por imersão. Aqui eu quero fazer esse detalhe e firmar isso para vocês. Eles não batizavam de novo. Eles diziam o seguinte: olha, nós estamos realizando o batismo bíblico. Porque eles entendiam que as outras igrejas que batizavam crianças, esse batismo não era um batismo bíblico. Porque na Bíblia as pessoas são batizadas adultas. Então eles não aceitam que dissessem que eles batizavam de novo, mas que eles estavam batizando. Muito bem. Depois, ainda pelos visitantes, receberam outro nome. Outro nome de deboche, né? Aí é uma palavra em holandês aqui, que eu vou me esforçar para dizer para os irmãos. Doopsgezinde. Essa palavra significa o seguinte: os que batizam diferente. E aí, em inglês, isso vai ser igual a Baptist, e em bom português, Batista. Quando eles foram chamados de batistas na língua holandesa, eles gostaram desse nome. Os que batizam
diferente. Aquilo que era um deboche, aquilo que era um jeito pejorativo de falar, eles gostaram, porque realmente falava deles. Veja, irmãos, eu gosto sempre de frisar isso. Faz parte da nossa história batizar. Batizar na Igreja Batista é a maior festa. Batizar na Igreja Batista é o culto mais esperado. Batizar na Igreja Batista é sempre uma alegria. Por isso, quando nós recebemos nossos novos membros, nós recebemos através do batismo. Esse nome Batista posteriormente agradou o grupo e eles ainda na Holanda adotaram o nome e ficou até hoje sendo chamado de Batistas. Então, irmãos, eles surgiram na Holanda, mas era uma igreja de ingleses. Esses ingleses separatistas, por causa da perseguição, foram para a Holanda e ali reunidos, eles começaram a serem chamados de batistas, aceitaram essa nomenclatura e ficaram congregando ali e vivendo ali, cultuando a Deus ali. Quando eles voltam para a Inglaterra, eles voltam como Igreja Batista. E eles então reiniciam o trabalho na Inglaterra. E aí, tem uma questão interessante que eu estava até conversando com o Tiago agora há pouco, que é o seguinte: os batistas não vêm dos anabatistas. O nome parece. Algumas doutrinas parecem, mas não vem. Por quê? Porque os próprios batistas, nos seus primeiros documentos na Inglaterra, deixavam claro que eles não eram anabatistas. A primeira confissão de fé de igrejas batistas foi chamada de Confissão de Londres de 1644, apresentada pelos batistas particulares. E eles dizem o seguinte: que eles não eram anabatistas, eles não eram oriundos dos anabatistas. Em 1644 fazem um documento dizendo que eles eram outro grupo. E depois ainda eles vão dizer, essa confissão afirma que era das igrejas que comumente, embora falsamente, são chamadas de anabatistas. Depois, em 1660, eles vão fazer outra confissão, agora os batistas gerais, dizendo a mesma coisa. Olha só, aí entre os batistas há dois grupos. Presta atenção nisso. Um grupo chamado de batistas particulares. Um outro grupo chamado de batistas gerais. Os batistas particulares são de origem calvinista. Então eles entendem sobre a doutrina da salvação que o homem não pode se aproximar de Deus. Eles postulam a depravação total do homem. O homem não tem livre-arbítrio para escolher viver com Deus ou viver sem Deus. Os batistas particulares. Eles também dizem que Jesus não morreu por todos. Isso é o calvinismo. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por alguns.
Eles também diziam que esses alguns que Jesus morreu por eles iriam receber essa salvação de qualquer jeito. Eles diziam isso. É claro que nós não pensamos nada disso. O que nós pensamos a respeito desses pontos? Nós pensamos que o ser humano tem livre-arbítrio e que ele pode escolher receber Jesus ou ele pode rejeitar receber Jesus. Nós cremos que Jesus morreu por todos, porque Ele quer que todos se salvem. E nós cremos que alguém pode rejeitar a graça de Deus sobre ele. Nós cremos que a salvação é um presente comprado por Deus através do sacrifício de Cristo e que é entregue a nós e que nós podemos receber ou rejeitar. Então, os batistas gerais são esses que acreditam como nós, que a salvação é realizada pela graça de Deus mediante a fé do homem. Então, quanto à teologia da salvação, nós temos a origem dos batistas gerais. Os batistas particulares, eles eram calvinistas, como nós dissemos, e eles não vão muito longe. Eles não vão muito longe. E aí logo os batistas se aproximam das doutrinas de Armínio e nós somos quase arminianos. A única coisa que a gente não aceita dos 5 pontos de discordância de Armínio e Calvino é que Armínio diz que é possível perder a salvação. Ele diz assim, quer ver? Armínio diz: todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Estamos com Armínio, com os batistas gerais. Segundo, Deus elegeu homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Então, é a presciência de Deus, né? Que Romanos nos ensinou. Nós estamos com ele. 3. Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Cristo morreu pela pessoa que se perdeu e que foi para o inferno. Cristo morreu por ele. Ele não aceitou o presente, mas o presente foi dado. 4. Graça resistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Não tem aquele filho, aquele pai, aquele vizinho que a gente prega a palavra, fala do amor de Deus, fala do amor de Jesus, fala do sacrifício, da salvação que há em Cristo, e essa pessoa continua negando. Essa pessoa está resistindo à graça de Deus que é entregue a ele. Até aqui, até esse 4º ponto, nós fechamos com Armínios. Mas o 5º ponto, nós só fechamos com Calvino, porque Armínio diz assim: homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem nela até o fim.
Nós não cremos nisso. Nós cremos que a salvação não se perde. Ou uma pessoa é salva, ou não é salva. Pela sua presciência, Deus sabe quem é salvo e quem não é salvo. Mas uma pessoa, uma vez salvo, salvo para sempre. Então nós somos descendentes dos separatistas ingleses que foram para a Holanda, iniciaram ali uma congregação de cerca de 40 irmãos que batizavam as pessoas que iam recebendo Jesus em seu coração, faziam batismo bíblico e que creem na salvação pela graça de Deus e recebida pelo livre-arbítrio do homem, que uma vez salvo, é salvo para sempre. É isso que nós acreditamos, é isso que nós somos. Para você voltar semana que vem, nós vimos o nascimento dos batistas na Holanda e depois eles se fixaram na Inglaterra. Eram ingleses na Holanda. Então, por isso que nós dizemos que os batistas são de origem inglesa. Semana que vem eles vão vir para a América. Sabe por quê? Eu disse isso semana passada. Porque os batistas vão chegar aqui na colina, há 16 anos atrás, e nós temos que trazer essa história até chegar aqui. Nós temos história e nós fazemos questão de conhecer a nossa história, porque a nossa história mostra quem nós somos. Amém? Que Deus te abençoe. Coração silencioso, o culto estará encerrado. Deus a todos abençoe.